Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: fale com sabedoria, pois nossas palavras têm o poder de salvar ou destruir uma vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós percebemos o poder das nossas palavras, porque aquilo que nós dizemos reflete o Espírito que está dentro do nosso coração e a forma que nós nos relacionamos com Deus. E na maior parte do tempo nós não temos paciência de ouvir o que as outras pessoas estão dizendo. E assim nós perdemos uma oportunidade de entender quem está conversando conosco. Se é Deus ou se é o diabo, se são palavras que edificam ou se são palavras que destroem. Se alguém, por pior que sejam as palavras dela, fale algo que não vem de Deus, nós não devemos tomar essas palavras como verdade. E tem coisas que às vezes vão ser duras, porém são exortações, são coisas que a palavra traz para dentro de nós como reflexão, para que nós possamos quebrar toda a ilusão que o diabo ele coloca dentro da nossa cabeça. Então nós deveríamos utilizar muito melhor a nossa sabedoria, tanto ao falar quanto ao ouvir. Porque por muito tempo nós fomos tomados apenas pelo sentimento de se falar, de querer colocar a culpa em alguém, querer construir uma narrativa. E tem mais um ponto: nem todas as palavras são verdades. Então, às vezes, nós tomamos para si, colocamos dentro do nosso coração uma mentira que parte da maldade, que parte de algo que não é a verdade. Porque somente as pessoas que estão junto do Senhor, que têm humildade, que têm temor ao Senhor, que têm respeito por Deus, podem falar a verdade, porque é o próprio Jesus conversando conosco, utilizando a voz daquela pessoa. Se nós não paramos para ouvir e analisar a fonte, nós já ouvimos essa pessoa falando de Jesus, e não é porque ela frequenta a igreja, não é a roupa que ela veste, não é nada, porque o diabo ele não escolhe rosto, ele não escolhe corpo, ele não escolhe parentesco, ele não escolhe nada, ele apenas usa a mente daqueles que são seus, da mesma forma que o Senhor usa aqueles que são seus, para poder entregar as mensagens que são dele, trazendo respostas, trazendo alívio, trazendo sabedoria. Se a gente vai lá em Provérbios 18, versículo 12 a 14, 17 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é um tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem escreveu os provérbios? Salomão, no tempo em que ele obedecia a Deus, que ele tinha um propósito na sua vida, que era construir o templo do Senhor. Porque depois desse tempo nós sabemos que a história conta algo diferente. Que ele parou de obedecer ao Senhor e começou a buscar os seus próprios interesses e, entre aspas, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele. Começou a buscar as coisas e menos ao Senhor. Então ele disse muitas coisas que poderiam ter salvado a vida dele, porém ele não ouviu as próprias palavras. E assim é a nossa vida quando nós não escutamos o que é a verdade. Quando nós não aprendemos, não com os nossos erros, mas quando a nossa vida ela contraria a Bíblia.
Porque pra gente errado é quando os nossos desejos são contrariados. Para Deus não, é quando os interesses dele são contrariados. E isso é o pecado. E a palavra começa: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Em outras traduções, vai se dizer que o orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então, o que é o orgulho? É quando eu acho que eu não preciso de Deus, a grosso modo, que eu conquistei as coisas que eu tenho, que eu trabalhei, que eu fiz e é eu. Sempre parte no eu. Deus não existe para essa pessoa, a não ser como se fosse um amuleto ao qual ele pudesse se gabar. Usa às vezes o nome de Deus quando convém, mas você consegue perceber no discurso dela o eu fiz. Enquanto eu falo que é nosso devocional, as músicas são nossas. Por quê? Porque eu sou apenas um instrumento de Deus, eu vou me apropriar de algo que Deus me deu, de um dom que Deus colocou dentro do meu coração e vou falar que esse dom é meu. Por que Jesus ora Pai Nosso? Por que ele não fala Pai Meu? Por que ele pede para dar para todas as pessoas? Porque aquilo que é de Deus é compartilhado. Aquilo que foi o diabo que deu é meu, é eu. Então isso precisa ficar sempre muito claro na nossa cabeça. Quando você começar a olhar discursos e palavras que se baseiam no eu, não, eu fiz, eu sou e eu isso, aprende que você ouviu a palavra eu, já existe um problema ali. Porque já tem o orgulho fazendo parte e aquilo vai acabar na desgraça da pessoa. Quando ela começa a se gabar demais. Se a gente olha todos os reinados, entre aspas, humanos da Terra, sempre que ele chegou no auge, ele achou que ele era o máximo, ele começou o declínio. Então nós temos que ter humildade. Se você quiser se manter no topo, se mantenha humilde e saiba quem te sustenta. Porque não adianta você achar que porque você chegou na onde você imaginava que aquilo vai garantir alguma coisa, porque aquilo não vai garantir nada. Faz muito mais sentido o diabo te colocar dentro de um lugar e depois tirar para você ficar se questionando do que você se manter lá pelo Senhor, em humildade, como servo, como serva de Deus. Então a gente sabe que esse sentimento de orgulho, aonde ele leva? A desgraça. Mas a humildade é respeitada. Então nós vamos ter respeito quando nós caminhamos junto do Senhor. Aqui começa o segredo de tudo. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo. Sempre que você ouvir a palavra tolo na Bíblia, pensa numa pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Espírito Santo, que não entende os frutos do Espírito Santo, que não entende como funciona a batalha espiritual dentro da nossa mente. São pessoas que não oram, são pessoas que não louvam, são pessoas que não vão ter comportamento do Espírito Santo. Você acha que a pessoa ela é mentirosa porque ela quer ser mentirosa. A mentira ela é algo espiritual. Ela não mente porque ela quer, ela mente porque ela não pode dizer a verdade. Pensa você no meio da escuridão. Eu apaguei todas as luzes. Você tem um par de olhos. Teoricamente você deveria ver, mas você não vê porque não tem luz. E nós não dizemos a verdade porque nós não temos Jesus, que é a luz do mundo. Ele não diria eu sou o caminho, a verdade e a vida. À toa. Então, sem Jesus nós não temos um caminho, é o sentimento de perdido. Sem Jesus nós não podemos dizer a verdade. E sem Jesus nós não temos uma vida porque nós não nos sentimos vivos, porque nós não valorizamos nada das coisas que nós temos. Então nós temos que prestar muita atenção no que Jesus diz e tomar aquilo como a verdade, do que ficar achando que as pessoas mentem porque elas querem mentir, que elas fazem fofoca porque elas querem fazer, elas estão tomadas pelo diabo. Da mesma forma que nós, tomados por Deus, pregamos o Evangelho às pessoas, anunciamos a salvação às pessoas, primeiro na nossa vida, nós fomos os primeiros a receber a graça de Deus, não porque nós somos melhores que os outros, porque nós não somos, mas pela misericórdia de Deus. E através disso, nós tentamos retribuir um pouquinho tudo aquilo que o Senhor fez. Então, da nossa boca e das nossas palavras, nós usamos a sabedoria de Deus para nos comunicar com as outras pessoas. Então, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo, mostra que não é sábio. E por que nós devemos ouvir as pessoas? Para identificar qual espírito está ocupando a mente delas.
Se eu já quero responder muito rápido, às vezes eu não vou pegar a nuance do negócio, eu não vou pegar o tom da voz, eu não vou entender a narrativa, eu não vou conhecer a história, eu não vou saber o que ele está tentando formular. E não é porque eu estou ouvindo que eu tenho que acreditar, porque Deus manda eu examinar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Então, como eu sei se as palavras vêm? Elas têm que estar em congruência com aquilo que o Espírito Santo ensina. Não é porque fala o diabo, quando ele tentava Jesus no deserto, ele usava a palavra de Deus, mas a intenção dele era dominar Jesus. E eu tenho que entender qual é a intenção dessa pessoa, o que ela está me falando, o que ela ganha com isso, aonde está a dependência dela. Porque quantas promessas nós já não fizemos, ou promessas que nós recebemos, que a pessoa jurava por Deus e 10 minutos depois estava fazendo exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque ela queria ganhar alguma coisa, ela queria algum tipo de benefício, ela queria, de repente, só parar a briga. Por quê? Porque ela saberia que depois, se ela fizesse de novo, ia doer muito mais para você. Porque a decepção, quando nós estamos decepcionados com as pessoas, é muito pior do que a primeira vez. É tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que às vezes a doença, ela demonstra algumas coisas. E o quanto a nossa vida, ela tem valor. Não adianta um tratamento onde a pessoa ela não acha que ela tem um problema ou que ela precisa ser tratada. A nossa vida depende de orar, de buscar a Deus, de confessar os nossos pecados. Porque a doença é a somatização de tudo aquilo que nós vivemos de ruim na nossa vida. Você vai falar para mim que uma pessoa que passa estresse o dia inteiro vai ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa que se sente perdoada por Jesus? Que no final vai ter a mesma coisa? Nós podemos comer as mesmas comidas, mas no final a nossa mente vai determinar. Você imagina você passando dor de estômago o tempo inteiro, você tendo dor de cabeça, você tendo dificuldade para dormir, você quer comparar a qualidade de vida e vai me falar que isso não vai prejudicar outras coisas, que é tudo igual, que Deus ele não faz diferença na nossa vida? Você vê que como às vezes a gente não quer condenar a si mesmo, a gente joga Deus numa arapuca. E esse é o maior medo que nós temos, de sermos condenados. Só que se nós não fizermos nada, nós já estamos. Então você está tendo medo por algo que já vai acontecer, sendo que você deveria buscar o contrário daquilo que você acredita, e é na falta de sabedoria que a gente acaba vivendo assim. Então a vontade de viver mantém viva a vida de um doente. Se ele desanima, não existe mais esperança. Não adianta eu fazer um tratamento se eu acho que ele não vai funcionar. Não adianta uma pessoa que vai no psicólogo e ela acha que ela não tem um problema. Porque se ela tivesse um problema e reconhecesse da forma certa, ela não estava nem indo no psicólogo, ela estava buscando a Deus. E antes de buscar o tratamento, busque ao Senhor, entenda a razão daquela doença, cure, porque senão você vai ficar tomando um remédio que ele vai curar e a tua mente de novo vai colocar o problema lá dentro. E o tempo inteiro aquilo fica um ciclo que se retroalimenta e você está preso naquilo. Da mesma forma que eu fiquei 14 anos preso numa depressão, num ciclo que se retroalimentava. Acontecia o que eu queria, eu achava que estava tudo bem, daqui a um pouco as pessoas não prestavam atenção no que elas falavam. Porque as pessoas elas dão pistas do que estão dentro do coração delas, do que está machucando, do contexto e de tudo. E tem gente que continua falando as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, culpando as mesmas coisas. E eu estava ali esperando o quê? Jesus? Em pessoas que estão dentro de um ciclo de repetição que só somatizam as coisas. Sabe, sempre que a gente vê acúmulo de coisas, as pessoas começam a acumular. Seja lá o que for, que é alguma coisa que não está bem. Porque ela acha sempre que o colecionismo, que aquilo vai trazer alguma coisa. Enquanto Jesus nos ensina a se esvaziar de nós mesmos. A se encher da sua palavra, da sua sabedoria. Falar as coisas da forma correta. Aquele que é o primeiro a fazer sua defesa parece ter razão. O que o Senhor está nos ensinando? Que toda história tem dois lados. E normalmente nós tomamos partido das pessoas e já queremos ter uma opinião ouvindo um lado só.
Nós temos que ouvir o coração dos dois lados para entender quem está dentro de um e quem está dentro do outro. E no final tem gente que não vai nem ter a razão, porque é o diabo de um lado e o diabo do outro. Os dois estão mentindo, os dois estão distorcendo e os dois não estão falando a verdade. Porque se ambos estivessem falando a verdade, ambos teriam concordado. E se existe discórdia, se existe discussão e nós devemos tomar um partido a um lado, é porque ambos os lados falharam. Porque quando nós estamos tomados pelo Senhor, nós queremos perdoar, nós queremos nos reconciliar, nós queremos apazentar, nós queremos que as coisas elas fiquem bem. Nós não queremos provar um ponto, nós não queremos ter a razão, nós não queremos uma explicação, nós não queremos nada, nós só queremos ficar bem. Então é admitindo a culpa, não é colocando a culpa, não é mostrando a razão. Olha, eu tive razão quando eu fiz o mal. Se Jesus estivesse na tua mente, você não teria feito o mal, independente da razão. Então, se eu tento explicar para convencer, é sinal que eu sei que eu fiz errado. Mas eu quero mostrar que a outra pessoa é mais errada do que eu para parecer que eu sou certo. Ai, que loucura. E aí a gente gasta um tempo em discussão e vira a cara e deixa de conversar porque a outra pessoa... o comportamento do outro é do outro, eu tenho que estar preocupado com o meu. O primeiro lugar que eu preciso passar a Bíblia é na minha mente, para ver se eu estou fazendo de forma coerente. Jesus pediu para mim amar, eu estou amando? Jesus pediu para mim perdoar, eu estou perdoando? Jesus pediu para mim ajudar, eu estou ajudando? Será que eu estou fazendo as coisas que Jesus ensina ou não? Mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. E é assim que nós destruímos as narrativas. Muitas vezes com perguntas ou colocando aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, que era o que Jesus fazia quando o diabo jogava uma palavra, ele jogava uma pergunta também baseada na Bíblia, contradizendo a intenção dele, mostrando que aquilo que ele falava não estava coerente. E é assim que nós temos que viver. Tem pessoas que vão perceber, tem pessoas que não vão, mas o importante é que o diabo sabe com quem que ele está lidando. E às vezes nós estamos tentando convencer as pessoas que estão na escuridão, elas não enxergam, elas não vê, elas não compreendem, elas não entendem, e na ilusão delas, porque o que ela vê é ilusão, é ilusão. Se você está dentro de um lugar que está totalmente escuro, você acha que você está vendo alguma coisa, você não tem certeza de nada, nossos olhos eles não veem na escuridão, eles não veem na escuridão. Então essa alucinação, essa imaginação, essas coisas que passam dentro da nossa cabeça é o que a gente reage na maior parte do tempo. E chega um ponto que isso é tão surtado que nós vamos buscar refúgio nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Nós falamos um pouquinho disso ontem e nós reforçamos isso todos os dias, porque isso precisa ficar muito bem claro. Se você precisa da bebida, se você precisa do cigarro, se você precisa do remédio ou de qualquer coisa para mudar os teus sentimentos, o que está te faltando é relacionamento com Deus, é confissão de culpa, é louvor. É você prestar atenção nas coisas que você tem falado. Quando você fala de Deus ou fala de pessoas? Se você quiser falar de pessoas, fale da sua vida. Você não tem direito de falar da vida de ninguém. A tua boca não é digna de falar da vida de ninguém, porque é tão pecador quanto qualquer um. Então não deveria estar falando de pessoas, julgando pessoas, falando de escolhas e querendo fazer. Quer falar de alguém? Agradeça algo que essa pessoa fez. Se ela te fez algo mal, ore por essa pessoa, porque é assim que Jesus nos ensinou. Porque se você ama apenas os que te amam, o que você está fazendo de demais? Até uma pessoa que não acredita em Deus, ela age dessa forma. Agora, se o teu amor estende a todos, é Jesus quem vive em você. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Olha, a frase está baseada exatamente nesse versículo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. No passado, as minhas palavras poderiam destruir uma vida? Com certeza. Posso ficar ali colocando pilha na cabeça das pessoas, jogando culpa na cabeça de todo mundo. Da mesma forma que eu posso jogar perdão, que eu posso jogar amor, que eu posso jogar sabedoria. Então eu decidi que as minhas palavras, pelo menos quando o Senhor estiver dentro do meu coração e a minha mente não estiver corrompida, elas precisam mostrar um caminho a quem não consegue enxergar. É como se a gente pudesse voltar dentro da escuridão e pegar na mão das pessoas e falar: vem por aqui porque tem alguém que me ensinou a ver. Tem alguém que garante a luz que você não está. Você está de olhos fechados, mas confia na minha voz. Vem até.
eu vou te levar alguém. Jesus dizia, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Mas a gente precisa ir até ele. Se a gente continuar lá em Efésios 4, versículo 26, 27, 29 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldade. Então Paulo, nessa carta aos Éfesos, Éfeso fica mais ou menos na região da Turquia, ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma. E olha como ele mesmo preso, ele não ficou pensando na vida dele, nem questionando as escolhas que ele fez. Ele serviu o Senhor da forma que ele podia servir. Obedeceu ao que o Espírito Santo colocava na mente dele. E olha como isso é luz para nós hoje. A obediência de Paulo, mesmo diante de uma dificuldade, nos permite enxergar, nos permite compreender. Se vocês ficarem com raiva, ele está colocando um sentimento. Você já sentiu raiva? E aqui nós temos que entender aonde parte a raiva. Você muitas vezes estará frustrado e chateado. Por quê? Porque você foi enganado mais uma vez. Você é quem queria ter enganado, mas você quem foi. Você que queria ter os teus interesses pessoais satisfeitos, mas foi a outra pessoa. Então a gente sente raiva da outra pessoa, a gente sente ódio da outra pessoa, porque a outra pessoa saiu com a melhor e você não. Então você acaba passando raiva. E olha o que ele fala. Se vocês ficarem com raiva... Então ele está dizendo que isso pode acontecer? Sim. Mas a partir do momento que eu ver que esse sentimento está no meu coração, eu tenho que entrar em oração. Porque naquele instante alguma coisa gatilhou que eu não perdoei. E aí aquilo tirou de mim, eu perdi o controle de mim. Quando as pessoas entram, foi num acesso de raiva que eu fui lá e sentei a mão na orelha dela. Já aconteceu isso? Ou eu estava com raiva, eu estava com ódio, eu fui lá e falei mesmo. Lavei a alma, fui lá, falei mesmo. Então, nós sabemos que existem coisas que nos machucam a chegar ao descontrole, que nós não aceitamos. São essas coisas que nós devemos conversar com Deus para que Ele tire. E olha o que Ele fala. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Se ele usou a palavra pecado, é sinal que nós perdemos o controle ou a capacidade de obedecer a Deus. Então, se eu perdi a capacidade de obedecer a Deus, é porque eu estou tomado por alguma outra coisa. E a minha vida, depois daquele instante, vai ficar se tornando o quê? Pecado. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Olha que às vezes nós odiamos pessoas por mais tempo que um dia. E ficamos remoendo e lamuriando e aquilo. Queremos mostrar que não estamos nem aí, é sempre a mentira. Nós não nos baseamos na verdade. Eu não tenho problema nenhum em mostrar a minha fragilidade sobre certas coisas, isso não é defeito. Jesus ter chorado porque ele viu Lázaro morto não é defeito. Ele ter se compadecido pelas coisas que aconteceu não é defeito. Jesus ter se irado, e é diferente a ira porque a ira partiu da onde? Pela mágoa do Senhor, pelo que eles estavam fazendo dentro do templo do Senhor, fazendo comércio dentro do Senhor, buscando não a Deus, mas ao dinheiro na casa do Senhor. Então existe diferença entre as coisas. Mas quando eu quero justificar o errado, eu tento pegar todas as passagens para falar, tá vendo? Eu não sou só eu que errei, não sou só eu que fiz. E o que isso diz? Nada. Se todos pecaram, se todos nós somos pecadores, isso é o mais natural. Estranho seria se alguém estivesse fazendo certo. Então eu não posso deixar que a raiva ela fica o dia inteiro dentro de mim. Eu não posso deixar esse sentimento dentro da minha cabeça. Nem raiva e nem ódio. Por quê? Não deem oportunidade para o diabo tentar vocês. Porque é o diabo que vai estar vivendo em mim. O sentimento de raiva é o sentimento do diabo.
É o sentimento dos pensamentos que ele coloca dentro da minha cabeça, querendo fazer justiça, querendo fazer outra pessoa sentir dor, querendo fazer outra pessoa pagar, para que outra pessoa ela se sinta humilhada, sabe? Então olha como nós vamos usar a bênção de Deus e a graça que as nossas palavras para tentar ferir o outro. Você vai pegar as tuas palavras e vai ficar fazendo fofoca, vai ficar contando mentira, vai ficar exagerando, vai ficar se vitimizando. Então olha a importância de ouvir e entender que espírito que está nessa pessoa. E aqui ficou claro, tá sentindo raiva, é o diabo que está dentro de você. Então Deus está falando, se você continuar sentindo raiva, sentindo ódio e achando que tem razão, que a outra pessoa merece o mal, não, fica tranquilo. Isso não vai dizer que ela ficou impune, porque vai existir uma eternidade, um julgamento. E não é agora, e não é no nosso tempo. Se preocupa com o que você faz. Se a tua mente tivesse tomada pelo Senhor, essas coisas não estavam doendo no teu coração, você não estava nem se importando. Porque você olha aquela pessoa e fala, meu, o que eu vou esperar dessa pessoa? Eu não vou esperar nada. Não vem nada de bem. Trata com educação, ela vai estar ali o tempo inteiro. Logo vai somatizar todas as coisas no corpo dessa pessoa e vai chegar ao que ela tanto buscou. Porque se a gente busca o céu, encontra a misericórdia de Deus. Se a gente não busca, você sabe onde a gente chega. Não tem como a gente burlar isso, não tem jeitinho. O dinheiro não compra o acesso. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Olha como complementa com o versículo de cima. Que as nossas palavras podem fazer o bem ou podem fazer o mal. E Deus está dizendo, não falem palavras más. Não vai ficar xingando. Mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na onde? Na fé. Se a pessoa está crescendo na fé, eu estou falando o que para essa pessoa? Sobre Jesus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Jesus e conseguir o que necessitam. E o que é necessário? É o amor. O amor é a necessidade básica, número 1 de todas as pessoas. Nós nascemos para ser amados, para buscar o amor, para servir o amor e para viver pelo amor. Só que se nós tiramos o amor e achamos que o amor são as pessoas, a nossa vida ela acaba. Porque é como se eu tivesse dado prazo de validade àquilo que é eterno. E o amor não se acaba. O amor, ele dura para sempre. Para que as coisas que vocês façam bem aos que ouvem. Então, qual tem que ser o resultado das minhas palavras? Eu vou chegar e vou ficar colocando pilha? Vou falar, não, amiga, é isso mesmo, você tá certinho. Esse ciúme que você sente tá certo, que hoje em dia não se pode confiar em mais ninguém. E aí começa aquela loucura, começa a investigação. Baixa o espírito do Sherlock Holmes. Vai olhar quem comentou, vai olhar quem curtiu, vai olhar quem fez. Você quer acabar com tudo isso? Não tenha redes sociais. Se você não tem maturidade espiritual para usar a tua rede social para falar de Deus, não mostra nada. Porque você está ali se colocando como um produto. As pessoas vão olhar, elas vão querer. Tem gente que não está nem ligando pro que você fala. Se pudesse, colocava uma sacolinha na tua cabeça, um travesseiro e aproveitava o corpo. É só prazer. Não está procurando uma companhia, não está procurando nada, está procurando prazer. Então ele vai ouvir o que você fala, blá 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 blá, e blá 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 blá, e ele não tá nem aí, pegou o que quer, depois fala, ai amiga, tem o dedo podre, ai porque nunca dá certo, cara, é a mulher que edifica a casa? Não, é a tola é descartada em todo canto, o que mais tem é gente tola, e as tolas se parecem todas iguais, é o mesmo procedimento, é a mesma coisa, é as mesmas necessidades, é a mesma competição, é a mesma ladainha, é a mesma futilidade, é aquilo. Gasta tudo que tem para parecer o que todo mundo parece, para parecer que está acima de alguma coisa, para não revelar a idade que tem. Muda tudo para não mudar nada. Enquanto deveria estar se pautando uma vida em Deus, e eu só estou lendo palavra, que eu não estou lendo nada. Estou lendo palavra. O que Deus está ensinando? Você é cristã? Você é cristão? Então escuta a palavra de Deus. Escuta o que o Senhor está te dizendo, ao invés de querer refutar. Enquanto tem mulher querendo ficar com a cara tudo igual, tem homem achando que o corpo, nossa, o meu corpo... Cara, e aí? O que adiantou? O que adianta um corpo sem uma mente saudável? O que adianta um corpo sem Jesus dentro do coração? Não adianta nada. Nós falamos também um pouquinho disso ontem. É sempre burlando, é sempre fraudando, é sempre colocando a esperança nas coisas erradas. Aí tem o corpo perfeito, casa, vira uma bola. E aí? O que adiantou?
Eu não entendo, sinceramente. Se o cuidado fizesse parte de você, você continuaria se cuidando a vida inteira. Agora, muda as circunstâncias, para de se cuidar, desconta na comida, desconta na bebida, desconta em tudo as coisas, eu não entendo. Então mostra que nunca teve controle e tem interesse, nunca foi nada disso. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Então Deus, ele deixou muito bem claro as coisas. Se eu estiver com vocês, não vai ter amargura, não vai ter ódio, não vai ter raiva, não tem gritaria, não tem xingamento, não tem insulto e não tem maldade. Então, começa a refletir. Alguma dessas coisas ainda está na sua vida? Continua buscando o Senhor, continua lendo a palavra, continua louvando, que isso vai sair. Isso já esteve na minha vida também, e graças a Deus todas essas coisas foram removidas pelo Senhor, porque sem Deus nós não conseguimos, nós não temos armas para lutar contra essas coisas. Então lembra sempre, fala, você quer falar? Fala com sabedoria, mas antes de falar, escuta. Não tenha pressa em responder, não tenha pressa em achar que tem a razão, não queira dar opinião sobre as coisas. O nosso papel aqui não é ter uma opinião, é pregar a palavra, é viver a palavra e é servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa abrir os teus olhos espirituais, que você confesse o seu pecado, que você pare de se importar um pouco com o teu corpo e se importe com a tua alma, e se importe com os teus sentimentos e com os teus pensamentos. Porque se o teu pensamento se baseia no que o outro pode sentir, você já está totalmente errado, porque o sentimento que importa é o nosso. E eu vigio vendo se o Espírito Santo está comigo, não se o outro está. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.